E tem outra coisa agora que eu lembrei também. Voltando à pandemia. Sim. Motivar pessoas que estão em home office. Eu tenho um problema sério de disciplina em casa. A cama me chama, a geladeira me chama. Eu não e eu imagino que meus funcionários têm o mesmo problema. Imagino que as pessoas em geral têm esse problema, né, trabalhar de casa muda as coisas, né? A pessoa tem que ser muito disciplinada. Eu acho que a gente tem um certo switch na cabeça, assim. Eu lembro que quando eu ainda estava na faculdade, às vezes eu não conseguia fazer os trabalhos de faculdade em casa, e eu ficava pensando, putz, eu rendo tanto na empresa que eu vou começar a usar o meu horário de almoço para ficar na empresa, que é o ambiente que a minha cabeça tá voltado para produzir e fazer o trabalho de faculdade nesse horário. Às vezes ficava um pouco depois das 6 também, para aproveitar o ambiente, assim. Sim. E sair da empresa e agora trabalhar em casa, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu tive muita dificuldade, mas hoje em dia, acho que é tudo um pouco questão de costume também, né? Então eu sinto que eu tô muito melhor do que eu tava, assim, no início, sabe? Já agora, putz, entendi mais ou menos como é que funciona, assim. Parece que é mais fácil criar hábito no trabalho, né? Criar rotina ali, repetir. E sobre a questão do home office, eu achava que só eu tinha essa dificuldade, tá? Não a questão de ficar em casa. Ficar em casa, o home office para mim não funcionou mesmo, a minha cama e TV, essas coisas, celular, eles chamam muita atenção. Família, acho que mais a família, eles não entendem que tu tá trabalhando, para mim não funcionou. Mas o que eu achei que só eu tinha dificuldade era manter comunicação no home office com as pessoas. Entende? Porque o cara tá lá, às vezes eu vou diretão ao assunto, nem o bom dia eu não lembro de dar, porque não cruzei com ele, então eu já começo com o texto do que eu preciso que ele me mande de informação. E aí, depois de 15 minutos de conversa, vem aquele bom dia. E aí a pessoa responde assim, a resposta é essa, bom dia. Aí tu vê assim, caraca, poxa, eu não vi ela hoje, eu não dei bom dia, ela não estava aqui quando a gente começou o dia que normalmente todo mundo troca o e aí, bom dia, né? A gente se cumprimenta. Então, isso é uma coisa que eu estou estou aprendendo. Outra coisa o cara estava acostumado a ter contato com a gente aqui, e agora ele está lá em casa, e sem querer, a gente acaba... o cara trabalha muito bem, ele é sênior, entende? Ele se mantém sozinho, não preciso ter um feedback para ele, um acompanhamento muito de perto, uma microgerência. Não preciso. O que acontece? Às vezes eu fico uma semana sem nem dar um bom dia, nem perguntar para a pessoa, e aí, como é que você está? Ele começa a achar que a gente está abandonando ele. Isso, estou abandonado, e ele está trabalhando muito bem, fazendo números, e me escantearam. Então, isso é algo que a gente está cuidando bastante aqui. E na semana que vem até vamos aumentar o número de reuniões só para realmente ver como é que estão indo as coisas. Acho que manter a comunicação é muito importante para manter. Mas sabe que, apesar dos problemas, isso é bom, assim, a gente está aprendendo bastante coisa em relação ao home office, a equipe. Isso está sendo interessante até. Sim. Eu posso falar por mim, assim, eu acho que a situação de vocês dois é diferente porque é muito mais gente, né? Então é bem mais complexo. Mas no meu caso são 3 pessoas que eu tenho que manter o contato, que eu tenho que dar bom dia aí. E assim, a gente tentou várias coisas no início, sabe? Nas primeiras semanas era ficar durante todo o horário de trabalho por uma videochamada, na verdade sem a parte do vídeo, só o áudio, né? Mutado que fosse, mas daí alguém chamava lá nessa chamada e daí as pessoas iam e a gente conversava o que tinha que conversar, resolvia o problema que tinha que resolver. E aí, como é que funcionou? A gente fez isso por bastante tempo, mas daí começou a atrapalhar um pouco, porque aí assim, eu senti que durante algum tempo a gente resolvia o que tinha que resolver rápido por ligação, mas daí como a gente estava lá e acontecia uma coisa engraçadinha, alguma coisa, tu já puxava um assunto e daí a gente daqui a pouco tinha ficado 15 minutos conversando sobre um assunto que não era relacionado ao trabalho. E daí foi aquele, opa, peraí, de repente vamos mudar um pouco isso, né? E não foi algo que também foi muito dito, assim, de deixar explícito, olha, a gente está saindo do assunto, a gente está perdendo um pouco o foco com isso. Então, durante as primeiras semanas funcionou muito bem, mas daí depois o nível de distrações, assim, de conversas que começaram a acontecer ficou muito alto, aí a gente abandonou e agora, gente, precisamos resolver um negócio. Aí vai pra chamada todo mundo, a gente resolve em 5 minutos, acabou, vai todo mundo embora. E daí todo mundo sai da sala e segue fazendo o que tinha que fazer. Outra coisa, a gente tava usando
uma ferramenta de gestão de tarefas chamada ClickUp, é uma ferramenta gratuita, por isso eu vou falar o nome. E a gente parou de usar, a gente começou a usar no passado isso. E daí, durante esse momento, assim, a minha equipe veio até mim reclamar de que faltava isso, sabe? Vamos voltar, por favor, a usar aquela ferramenta. E daí eu, espera aí, então, beleza. A gente voltou para ela, tinha mudado bastante coisa, eles têm atualizado bastante, é algo bem novo, né? E daí a gente sentou, aprendeu como é que usava, definiu o que ia colocar lá, isso vai fazer uma semana só. E a gente já começou a organizar tudo por lá. Então, por exemplo, um episódio de conteúdo que a gente tinha lançado era parte da Rafa publicar... A Rafa, nossa responsável pelo conteúdo e redes sociais, né? No blog de redes sociais. Colocar no Facebook e no Instagram os nuggets. Mas a Rafa não recebeu os nuggets. Quem recebeu fui eu. E eu pensei, isso daqui tá resolvido. Então, através de uma ferramenta de gestão de tarefas pelo home office, tá lá o nomezinho da Rafa de que ela tem que fazer isso aqui e até ela marcar que ela fez, o negócio não vai ser feito. Então, fica aquela tarefa pendente lá e tu consegue filtrar por usuário e tudo mais. Foi algo que eu acho que vai agora ajudar a organizar tudo muito melhor, assim, sabe? Então, o contato rápido, acho que tem que ter uma ferramenta, assim, de fazer reuniões rápidas, como um Google Meet. Agora acho que tá gratuito também para contas que não tem G Suite, né? Que o G Suite é o sistema do Google para e-mail empresarial. Sim. E eu já vejo no meu Gmail pessoal também, então acredito que as pessoas vão conseguir fazer reuniões por lá. Manda o link para todo mundo, em questão de 2-3 minutos já tá todo mundo na sala, vocês resolvem o que tem que fazer e cada um volta para fazer o seu trabalho. Eu acho que é realmente prejudicial a pessoa ficar muito tempo lá. E daí depois algum local, assim, onde dê para centralizar as informações do que todo mundo tá vendo, principalmente se o trabalho for colaborativo, né? Então um episódio do podcast passa pela mão de nós 4 da equipe. E a gente não sabe exatamente qual é o ponto que tá, às vezes, porque, foi lançado, já tá no ar. Não, peraí, não termina quando tá no ar. Termina depois que todos os nuggets do episódio foram publicados, ou entende? Tem tarefas ainda que acontecem depois, assim, e que precisam ser geridas. E um controle mais próximo, eu acho que é possível quando tu tem uma equipe menor também, que é o meu caso, né? Eu vejo muita dificuldade, mas muita dificuldade no setor comercial, assim como do Ricardo, usar isso, gestão de tarefas, assim, realmente, sabe? Uma coisa mais no sentido que a gente tem usado hoje.